Fala, Nander. 1917. Nesse ano muito louco aconteceram revoluções, revoltas, motins, greves pelo mundo inteiro. O Brasil não ficou de fora. Então vem comigo, larga a mão de ser um procarionte e vamos aprender um pouco. Em 1917 você deve imaginar o que estava acontecendo. O mundo estava em plena Primeira Guerra Mundial. E o Brasil sofre os efeitos desse conflito. Como as economias europeias se desarticularam em função da guerra, já que elas tinham que produzir armas para o conflito, elas deixam de produzir outras coisas, o Brasil sofre essas consequências. Primeiro, com relação aos gêneros alimentícios, que o Brasil passa a exportar mais para a Europa e, consequentemente, gera uma inflação no preço dos alimentos internamente. E, em segundo lugar, o Brasil passa por um pequeno surto industrial aí, principalmente relacionado à substituição de importações. Ao longo dos anos de 1915 e 1916, a guerra ela gera consequências positivas para os trabalhadores. É o retorno do quase pleno emprego, depois de anos ali extremamente difíceis entre 1912 e 1913. Já em 1917, a situação ela se modifica. Essa guerra ela passa a gerar consequências negativas para os trabalhadores, principalmente relacionadas ao aumento do custo de vida e ao aumento também da exploração nas fábricas. Passa a ocorrer, então, principalmente ali a partir de 1917, uma alta generalizada nos preços dos alimentos e um aumento também muito forte das horas de trabalho nas fábricas. Isso acontece justamente porque as fábricas brasileiras elas não podiam importar, elas não conseguiriam importar nesse momento um maquinário mais moderno, com mais tecnologia para produzir mais itens de maneira mais rápida. E o que os industriais brasileiros fazem nesse momento é justamente aumentar a produção desses itens, justamente com base no aumento das horas de trabalho. Então, já a partir de 1915, todo o sistema produtivo brasileiro passa a ser afetado pelo conflito. Muitas fábricas elas duplicam os seus lucros, o que não vem junto com o aumento dos salários. Muito pelo contrário, os salários dos trabalhadores nesse período eles permaneceram estagnados. Então é exatamente aí que mora o problema, é exatamente aí que a gente pode encontrar a bomba relógio que estava prestes a estourar. Estagnação dos salários, conjugada com um aumento extraordinário dos lucros dos industriais e, juntamente a isso, um aumento muito forte do custo de vida. É nesse momento, então, que se intensificam as movimentações operárias, começa a ocorrer uma reorganização do movimento operário, e isso de norte a sul do Brasil. Então, grandes capitais como São Paulo e Rio e outras menores como Curitiba, Porto Alegre, passam por movimentos grevistas nesse período. A greve geral do 17 ela vai começar mais especificamente em março. É em março que se formam os primeiros movimentos contra a carestia de vida, que afetava principalmente as famílias mais pobres, as famílias operárias. Se já não fosse o bastante a perda do poder de compra dos salários, São Paulo tinha uma característica especial. Grande parte da mão de obra era formada por imigrantes europeus. E entre esses imigrantes, os italianos eram um contingente bastante expressivo da mão de obra operária. É nesse momento, já a partir de 1915, quando a Itália ela entra na Primeira Guerra Mundial, que passa a ser cobrado dos trabalhadores italianos que trabalhassem em fábricas de propriedade de italianos um auxílio para a Itália, um auxílio pró-guerra. Era uma contribuição para o Comitê Italiano Pró-Pátria. Então, essa contribuição ela surgia como um dever patriótico dos italianos para com a sua pátria. E essa contribuição que inicialmente era de natureza voluntária, ela se torna obrigatória, no decorrer dos anos de 1915 e 1916. Essa contribuição serviria então para cobrir as despesas com soldados feridos, para ajudar famílias que haviam perdido seus parentes na Itália. Mas a conjuntura que se encontrava aqui no Brasil fazia com que esse tipo de auxílio prejudicasse mais ainda as famílias operárias italianas. A coisa começa a ficar mais quente quando se forma o Comitê Popular de Agitação, que, apesar desse nome, tinha como principal objetivo
lutar contra o trabalho de menores das fábricas. Você deve saber que o trabalho de menores era amplamente utilizado nas fábricas, não apenas no Brasil, mas em outros países, no início da industrialização, quando ainda não existiam leis trabalhistas, o trabalho dos menores ele era muito utilizado. Muito porque o salário que as crianças recebiam, via de regra, era 1/3 do que um adulto recebia. Então, os empresários, os industriais, eles conseguiam aumentar os seus lucros diminuindo o custo da mão de obra. E nesse Comitê Popular de Agitação, já dá para perceber muito claramente uma característica dessa greve geral de 17, que foi a participação das mulheres. Elas ocupavam em equidade com os homens os cargos de direção nesse comitê. Esse comitê, então, ele buscou coletar informações nas fábricas por meio de formulários que eram distribuídos para os operários sobre o trabalho de menores nas fábricas. Além disso, ele também realizou alguns comícios pela cidade, buscando justamente lutar contra o trabalho dos menores nas fábricas. No dia 1º de maio ocorreu a comemoração do Dia do Trabalhador, que foi marcado por grandes passeatas, comícios, todos eles saindo dos bairros operários e indo em direção ao centro da cidade, em São Paulo. Ao mesmo tempo em que aconteciam essas manifestações mais espontâneas da classe operária, também se formam duas importantes ligas operárias, a Liga Operária da Moca e a Liga Operária do Belenzinho, em maio de 1917, que mostram justamente que o movimento operário se reorganizava nesse momento, a partir das condições de vida em que os operários eles estavam submetidos nesse momento. A formação da Liga Operária da Moca, ela foi feita principalmente por operários do cotonifício Cresp. Grande parte desses operários eram mulheres. O cotonifício Cresp era uma fábrica têxtil. Então a participação dessas mulheres na Liga Operária da Moca já demonstra algumas características desse movimento e da situação de trabalho das mulheres nessas duas primeiras décadas do século XX. Primeiro era a exploração econômica, o salário das mulheres era menor do que o dos homens, geralmente era metade do que se pagava para um homem, e em segundo lugar, as mulheres tinham que conviver com o assédio e com o abuso de contramestres e, por vezes, de patrões. Desde o início de 1917, a panela já começava a ferver. Já estavam sendo feitas pequenas paralisações, pequenas interrupções nas linhas de trabalho, procurando demonstrar a insatisfação dos trabalhadores, principalmente com o aumento excessivo das horas de trabalho. Já era muito comum que os trabalhadores tivessem jornadas de 13 horas de trabalho. No decorrer da Primeira Guerra Mundial e as consequências que a guerra vai gerar para as fábricas brasileiras, esse trabalho passa de 15 horas, chega inclusive a 16 horas diárias. Além disso, combatia-se também o trabalho noturno. Era muito fácil que os turnos de trabalho chegassem até as 11 horas da noite, inclusive até a meia-noite. Além disso, passa-se a exigir também o aumento salarial, gerando sempre em torno de 15% a 20%. Então, especificamente em 9 de junho de 1917, quando 400 operários do cotonifício Cresp entram em greve, que nós podemos dizer que começava a grande greve de 1917. Ainda não era uma greve geral, ela viria a ser no decorrer dos acontecimentos. Além dessas reivindicações, ainda existia o desejo de abolir a contribuição para o Comitê Italiano Pro Pátria. Ao longo do mês de junho, entre 9 e 29 de junho, essas reivindicações elas não são atendidas pela fábrica, pelo cotonifício Cresp. Então, esse movimento que inicialmente tem 400 operários, ele já se estende a todos os trabalhadores da fábrica, os 1.600 trabalhadores que trabalhavam no cotonifício Cresp nesse momento. No dia 30 de junho, a greve ela se estende para os trabalhadores da fábrica têxtil Ipiranga. Mais de 1.600 operários então aderem àqueles outros 1.600 operários do cotonifício Cresp. A greve começava a aumentar. No dia 7 de julho, essa greve das fábricas do cotonifício Cresp e da Ipiranga se estende para a fábrica da Antártica. E aí a parada ficou séria. Acabou a cerveja. Que merda de piada. Não se podia dizer ainda que a greve era geral,
mas duas das principais fábricas da Moca, a Cresp e a Antártica, já haviam paralisado totalmente as suas atividades. Para além do caráter estritamente econômico, o que ajudou na organização desses trabalhadores foi a percepção de que eles eram explorados. E essa situação ficou mais evidente no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando as suas horas de trabalho foram aumentadas. Além disso, os trabalhadores eles também sofreram os efeitos de todas as reformas urbanas que acabaram por expulsá-los dos centros das cidades, jogando-os para as periferias, né, gerando a formação de verdadeiros bairros operários. Nesses bairros operários, os laços de solidariedade e os laços de sociabilidade foram sendo construídos, a ponto de, em 1917, eles serem tão importantes que ajudaram a construir uma identidade comum entre esses operários. É nesse momento, então, que os trabalhadores passam da mera insatisfação com o aumento do custo de vida, né, com os preços dos aluguéis e com as horas trabalhadas, e constroem e iniciam então a reconstrução desse movimento operário. No dia 9 de julho se forma o Comitê de Defesa Proletária, que tinha a intenção justamente de agrupar essas várias greves dispersas que surgiam em algumas fábricas, torná-las uma greve geral única e construir uma proposta única de reivindicações para esses trabalhadores. No dia 10 de julho, as agitações na cidade de São Paulo atingem o seu ponto máximo. É nesse momento em que os vários conflitos que já vinham ocorrendo entre os trabalhadores e a força policial ocasionam a morte de mais de 200 pessoas, entre elas o militante anarquista espanhol, o José Jiménez Martínez. Ele era um jovem de apenas 21 anos de idade que, em confronto com a polícia, acabou sendo morto. No dia 11 de julho, aconteceu o cortejo fúnebre do José Jiménez Martínez, que reuniu mais de 10 mil trabalhadores, que saíram dos bairros operários e se dirigiram ao cemitério do Araçá, passando justamente pelo centro da cidade. Vale destacar que os conflitos envolvendo o povo e as forças policiais foram muito comuns na Primeira República, justamente devido à visão que se tinha sobre o povo. Qualquer manifestação que discordasse da ordem vigente, ela era punida com a brutalidade policial. Mesmo após o enterro do militante José Jiménez Martínez, muitos empresários ainda defendiam o aumento da brutalidade policial e se recusavam a aceitar as reivindicações dos operários. Nesse momento, a cidade já se tornava quase ingovernável. E é justamente aí que membros da grande imprensa adotam uma postura de mediação entre o Comitê Popular de Agitação, entre os trabalhadores e os empresários. No dia 13 de julho, a greve atingiu seu ponto máximo. 45 mil trabalhadores se reuniram no centro da cidade de São Paulo para escutar as propostas do Comitê Popular de Agitação. Para escutar todas as Militantes históricos, então, do movimento operário, como Edgar Lourenço, como Gigi Damiani, discursaram nesse momento, procurando apresentar as propostas, então, que seriam feitas aos empresários. Vale destacar que durante toda a manhã do dia 13 e a tarde desse dia 13 ocorreram confrontos entre os policiais e os trabalhadores em vários pontos da cidade. Entre os dias 14 e 16 de julho, vários acordos passam a ser assinados entre os empresários e os trabalhadores, reconhecendo muitas das reivindicações. Além dos aumentos salariais, foram aceitos também a libertação dos presos feitos durante a greve e também a proibição de demissão dos funcionários grevistas. Outro movimento que gerou grande influência sobre os trabalhadores dessa greve geral de 17 foi o que estava acontecendo na Rússia. A primeira revolução em fevereiro de 17 lá na Rússia gerou grande expectativa entre os trabalhadores, e as notícias que chegavam dando conta de que os soldados haviam aderido à revolução geravam grandes esperanças que aqui no Brasil as forças policiais, por exemplo, tivessem a mesma conduta. A greve geral de 1917 mostrou que os trabalhadores passavam a ser agentes políticos muito importantes e com força para mudar a sua realidade. Isso acabou assustando o Estado e muitos integrantes da classe política.
E várias reivindicações dos trabalhadores nesse momento, como a jornada de 8 horas, a jornada de trabalho de 5 dias e meio na semana, a restrição à contratação de mulheres e adolescentes, o fim do trabalho de menores, todas essas reivindicações são atendidas nesse momento. Contudo, elas tinham caráter passageiro. Os empresários eles assinavam acordos com os trabalhadores e algum tempo depois, muitas vezes, quando a necessidade surgia, eles descumpriam esses acordos, pois eles não tinham força de lei. Mas é justamente a partir do final da década de 10 e durante toda a década de 20 que as questões envolvendo a relação entre capital e trabalho passam a fazer parte dos discursos e das plataformas políticas de alguns grupos. Os trabalhadores ganhavam na força o seu direito de existir. Então é isso, meu Platão Minto preferido, meu jovem Nander. Espero que você tenha entendido que trabalhador não é empreendedor. Trabalhador é massa de trabalho e mão de obra explorada. Abraço. Tchau.